Vamos sair do estúdio um pouquinho, Leão? Bora, bora. Olha, eu fiz uma entrevista linda com a Tânia Mara, essa cantora maravilhosa, né? Foi apresentadora também. E teve um momento tão bonitinho durante a entrevista, porque a gente estava conversando, de repente, desavisada, passou a filhinha dela atrás. Ai, assim. fofa. Sem querer, querer. Perfeito pra começar, né? Esse dia das crianças. E aí ela apareceu, assim, uma fofa menina. E aí eu olhei assim e falei, nossa, como parece a Maísa, porque eu conheci Maísa pessoalmente, né? A avó, eu falei, impressionante, ela tem o olhar muito forte da avó, né? Porque ela é filha do casamento da Tânia Mara com o Jaime Monjardim, diretor, que é filho da Maísa, né? Essa maravilhosa cantora brasileira, que infelizmente já nos deixou há muitos anos, né? E aí ela falou mesmo sobre a Maísa, né? Sobre a sogra, né? Falou que ela, acho que ela nem conheceu pessoalmente, né? Falou sobre a relação com o Jaime Monjardim, com o marido, ex-marido, né? E falou sobre Fantasia também, que foi um programa onde ela começou, aliás, onde começaram muitas meninas. Começou a carreira de muita gente ali, né? Eram umas meninas lindas, né? Que faziam esse programa lá do grande celeiro de SBT, talento né? ali. Então, aí ela falou bastante sobre isso também, da relação dela com o Silvio Santos, essa coisa toda, Muito tá bom? Essa é a primeira parte, Essa né? é a primeira parte da entrevista. Tem muito papo pra rolar, então pode rodar. Peraí, você vem chegando assim tão lindo, pronto pra me conquistar, arrancando de mim um sorriso com seu jeito de falar. Bom, hoje eu vou conversar com uma mulher maravilhosa, uma das grandes cantoras desse país e que estava um pouquinho longe da gente, mas agora está de volta ao Brasil e cheia de novidades, viu? Falando de Tânia Mara, querida cantora Tânia Mara. Tudo bom, minha linda? Tudo bem, que saudade de você. Pois é, eu também. Quanto tempo, né? Nossa, quanto tempo, quantas histórias, quantos momentos, né? É verdade. Eu quero saber E tudo. você viu? tá lindo, intacto, com a pele, que sempre lindo, né? Imagina, querida, você que tá linda. Olha que olho mais lindo, meu Deus do céu. Obrigada. Ó quem fala, gente. E, escuta, eu fiquei sabendo de uma história que eu achei bárbara, que seu pai, você é de Brasília? Sou de Brasília. E aí que seu pai, num determinado momento, vendeu tudo em Brasília e foi para o Rio ou para São Paulo? Veio para São Paulo. Pra São Paulo. Para você começar a sua carreira, é isso? Para investir na sua carreira? Foi. Quando ele percebeu, ele e minha mãe, que realmente o meu negócio era música, eu participava de festivais, de shows na cidade, fiz muitas aberturas para os grandes artistas quando iam à cidade. Eu sou de Taguatinga, Distrito Federal. O meu pai, naquela época do Collor, que foi barra pesada para todo mundo, ele vendeu tudo e nós fomos para São Paulo. Ele foi apostando na minha carreira, família de sonhadores, né? E eu devo isso tudo aos meus pais, à minha família, porque foi muita coragem, não foi nada fácil para nós, mas se não fosse a coragem e o apoio deles, com certeza eu não teria chegado onde cheguei. Mas ele apostou certo, né? Graças a Deus, né? Agora, trabalhamos muito. Hoje nós temos, há um tempo atrás, a gente não tinha tantas cantoras sertanejas. Tínhamos a Roberta Miranda, a Sula Miranda, né? Hoje nós temos muitas, né? Marília Mendonça, Paula Fernandes, Maiara Maraíza, a Simone Simaria, né? Quem te inspirou, né, para essa coisa do mundo sertanejo? Então, eu sempre fui muito eclética, né? Em Brasília a gente sempre escutou muito sertanejo, mas escutou muito rock também, porque o rock veio de lá. Então eu tenho várias influências e o meu som, ele sempre teve elementos sertanejos, mas era mais pop romântico. A minha influência maior, assim, sinceramente, eu ouvia muito Roberto Carlos, eu ouvia Vanderleia, você acredita? Olha. Muito, eu sou apaixonada na Vanderleia. Linda. Eu ouvi muito Daniela Mercury, então eu sempre gostei de música boa, independente de estilo, né? Então, ó a Maísa passando aqui atrás, mas é o café. Nossa, olha o balde de café, ó. Então Ela vamos, Um beijo, vamos pra brindar. mamãe. Oi, Maísa, tudo bom, Oi. linda? Tudo? Mas você não tá na câmera, meu Olha amor. que bonitinho. Manda beijo pro Leão. Beijo. Beijo. Você é linda e tem um olho lindo igual o da tua avó. Obrigada. Tá cantando lindo, viu, Leão? Canta muito. Tá Canta cantando também, muito. Ai, que Canta, canta super bem. Olha Com aí. a avó e mãe cantora tinha que cantar, não tem jeito, né? Aliás, eu queria saber um pouco isso também. Você foi casada há muitos anos com Jaime Monjardim, né?
que é o pai da Maísa. Da Maísa. Você teve como sogra a Maísa sem ter conhecido a Maísa, né? Provavelmente, né? Porque quando ela já tinha falecido, quando vocês se casaram, né? Agora, como é que foi essa presença de Maísa? Porque Maísa ainda é uma presença para todos nós brasileiros. Uma presença muito forte, né? Na música popular brasileira e na vida da família toda e na minha vida hoje, porque eu tenho uma Maísa em casa, né? Exato. E as pessoas falam muito da semelhança da minha Maisinha com a avó. Nossa, que eu também acho. Eu acho que as famílias se parecem. Eu tenho uma tia em Brasília que quando nós fomos uma vez, o Jaime ficou impressionado. A tia Tânia, ela lembra muito a Maísa também. Olha que e eu sou Tânia por conta da minha tia Tânia. Então as famílias se parecem, essa coisa dos olhos, né? Isso, é. E essa presença foi muito positiva para mim, porque a Maísa, eu conheci o trabalho da Maísa depois que eu conheci o Jaime, eu não conhecia. Né? Quando eu conheci, ele falou, caramba, você parece muito a minha mãe. E eu fui pesquisar, mas eu não conhecia a Maísa. E eu me encantei, porque essa ligação com a música romântica, com falar de amor, né, foi muito forte para mim. E ela me influenciou em muitas coisas boas, né, dessa questão, até mesmo que você estava falando de que tinham poucas cantoras e do desafio que sempre foi para a mulher certas profissões. E quando eu comecei no meio sertanejo, apesar de ter tido o carinho e o apoio de vários amigos hoje do sertanejo, não foi nada fácil para mim, né? Tanto que eu fui indo para uma linha mais pop romântica, porque eu achava que não existiria espaço para mulher no sertanejo. Isso. E hoje eu fico muito feliz com todo esse sucesso de amigas. A Simone e Simaria são minhas amigas de adolescência, né? Muito batalhadoras, com uma história de vida linda. A Roberta Miranda sempre foi uma querida que me apoiou bastante. Eu sempre admirei muito a Jaine, as irmãs Galvão, as Marcianas, as Mineirinhas, mas sempre foi muito difícil. Aí eu fiquei imaginando o quanto foi difícil para a Maísa, né? Na época dela, o quanto ela foi forte, o quanto ela realmente tinha uma personalidade e uma paixão pela música muito grande. E como foi a influência do Jaime na tua carreira? Ele te ajudou, ele te incentivou? Como foi? Sempre, muito. E até hoje, nós somos amigos. O Jaime é uma pessoa que faz parte da minha história, que, independente da nossa relação, né? Na época, ele sempre foi fã do meu trabalho, ele sempre curtiu me ver no palco, ele sempre me apoiou, sempre me deu espaço e me incentivava bastante assim, na minha carreira. E até hoje, o Jaime é um amigo. Às vezes eu peço opinião para ele. O que você acha disso? Porque, poxa, você ter um olhar de uma pessoa com experiência e com o know-how do Jaime, e que know-how, é um presente, é um presente. E ele sempre muito generoso, muito do bem, né? Então eu até hoje conto muito assim com o incentivo e o apoio dele. Ninguém encontra ninguém nessa vida por acaso. Eu acho que tudo Deus providencia, os anjos aparecem. Eu falo do Jaime, mas eu tenho vários amigos que foram anjos na minha carreira, que me ajudaram. E eu acho que tudo isso é providência divina mesmo. Se virar, virou. Se virar, já virou amor. Você começou, na verdade, no Fantasia, lá no SBT. E como era a sua relação com aquelas meninas todas lindas, talentosas e com o Silvio também? Nós éramos todas adolescentes, né? Eu era pré-adolescente. Quando eu entrei no Fantasia, eu tinha 13, 14 anos. Olha só. A gente criou uma amizade. Existe um grupo hoje do Fantasia, com todas as meninas a gente se fala, a gente está sempre em contato. Mas óbvio que existiam os dias, muita mulher junto, sempre dá confusão também, né? Vira e mexe, tinha uns arranca-rabo lá entre a gente. Mas isso tudo, né, passam-se os anos, a gente leva as histórias boas, os aprendizados, as amizades mesmo, e sempre umas torcendo pelas outras. Eu levei umas porradinhas, sabe? Porque eu sou meio teimosa e meio turrona, mas eu aprendi muito, e o Silvio deu uma grande oportunidade na vida. Eu tenho muito orgulho de dizer que fiz parte da emissora, que tive o Silvio como chefe, que era um projeto muito dele, né, Leão? Todo mundo sabia o quanto ele cuidava. Ele interferia muito, como ele interfere até hoje?
Pra caramba. Assim, o projeto do Fantasia era um formato italiano que o Silvio trouxe para o Brasil. Então, todo final do programa, nós recebíamos bilhetes. Isso quando eu passei a ser apresentadora, porque eu comecei como bailarina. Recebíamos bilhetes a punho do Silvio. Isso me emocionava tanto. Mesmo quando ele pegava e me dava bronca. Falava, você estava horrível hoje, falou como uma gralha. Eu saía feliz, porque eu falava, gente, eu recebi um bilhete. O Silvio estava me assistindo, caramba. Ele parava a gravação dele para assistir o Fantasia. Era a hora que ele dava o lanche para a plateia para ele assistir o programa, porque era ao vivo, né? É verdade. Então, nossa, isso para mim, eu falo, me emociono até hoje, é muito doido. Agora, falando, voltando um pouco para o Jaime, falando em novela, como é que pintou essa coisa de você entrar nos temas de novela? Então, quando surgiu o primeiro tema de novela, foi uma linda coincidência. Eu recebi uma ligação do Máriozinho Rocha, na verdade a minha gravadora, e depois do Máriozinho, porque quando começaram a escolher música para a novela América, que era a novela da Glória Pérez com o Jaime, o Máriozinho começou a fuçar tudo que tinha de sertanejo, de country, de tudo que ele tinha de arquivo. E aí veio o meu primeiro CD, que foi o CD que eu lancei, eu tinha 17 anos. Quando a América foi ao ar, eu tinha 20 para 21. Nossa, e aí o Máriozinho apresentou essa música para o Jaime numa reunião. E eu tinha conhecido o Jaime, a gente vinha se falando por telefone, mas a gente ainda não estava namorando. E aí ele falou assim, você não vai acreditar o que surgiu hoje na reunião, uma música sua. E a Glória gostou, e eu gostei da música também. Falei, mas que música? Eu com uma voz de adolescente, porque foi o meu primeiro CD. Aí eu lembro que quando o Máriozinho deve te ligar, ou a gravadora e tal, e aí quando o Máriozinho me ligou, eu falava, Máriozinho, pelo amor de Deus, deixa eu pelo menos refazer a voz, porque a minha voz hoje é outra, eu tô diferente, eu já sou quase uma mulher, ali eu tinha uma voz de criança, de menina. Não, vai assim mesmo. E ali foi o Louca Paixão, que foi o primeiro tema de novela em América. Foi América. Então, Páginas da Vida foi depois? Foi depois. Aí a Glória me convidou, o Jaime já tinha saído da novela, a Glória me convidou para participar da novela, eu cantei no rodeio, no trio, tem imagens no YouTube até hoje, com todo o elenco ali, então foi uma linda coincidência mesmo, né? E aí, a partir disso, eu fui, sim, fazendo amizades, e eu sempre fui muito descarada, eu mandava diretamente mesmo. Eu cheguei a mandar música pro Maneco. Você falou descarada, e eu estava pensando aqui, humilde. Porque, né? Porque tudo que você estava descrevendo aí mostra uma humildade e que talvez isso encante essas pessoas poderosas, né? Que de repente falam assim, nossa, essa moça está a fim de trabalho. Eu sempre corri atrás, Leão, você sabe, eu sempre fui... isso veio um pouco da minha mãe, dos meus pais, mas mais da minha mãe, que é uma paraibana arretada, ela falava assim, não, você já tem, corra atrás. Então eu sempre corri atrás das minhas coisas. E aí eu comecei a ter uma preocupação, na época, por eu estar me relacionando com o Jaime, das pessoas acharem que eu não precisava trabalhar. E aí eu corri pra caramba, sabe? Eu batia mesmo na porta e falava, pô, escuta aí. Eu lembro que quando eu mandei o Só Vejo Você, que é uma composição do Thiago Gimenez e minha, pro Maneco, o Jaime virou pra mim e falou assim, essa música não tem nada a ver. Eu acho que você tinha que regravar alguma coisa. Eu falei, não quero regravar mais nada. Eu já tinha tido um tema que foi uma regravação do Tim Maia, que o Maneco colocou para Lília Cabral, e era uma música que mexia muito comigo, porque eu gravei em homenagem a um tio meu que foi assassinado, então para mim foi muito difícil divulgar essa música, eu sempre me emocionava muito para cantar, e o Maneco falou, se vira, ficou linda, você cantou com lágrima na voz, com emoção, e eu quero essa música. E aí, após o Gostava Tanto, eu falei, eu acho que chegou o momento de eu vir com alguma coisa inédita. E aí eu apresentei o Só Vejo Você e o Jaime falou, você é teimosa, essa música não tem nada a ver. Falei, essa música tem a ver. Aí eu mandei por e-mail e recebi um e-mail do Maneco, falando que já estava escrevendo para a personagem da Giovanna Antonelli, ouvindo a minha música. Eu chorava, falava, sério, Maneco? Então eu sempre fui meio ousada assim, nas minhas coisas, e eu acho que a gente tem que ter atitude. Né? Eu acredito muito em Deus, sempre digo que Deus foi meu primeiro empresário, mas Deus faz a parte dele e a gente faz a nossa. Meu coração não aprendeu a revezar, você vai ter que esperar. Agora, a gente está falando muito de profissão e a gente viu aí a Maísa, linda, né? Como é
Tânia Mara, mãe. Então, eu sou muito amiga da minha filha, muito. A gente brinca, eu falo que ela é minha parceirinha de todas as horas. Eu sou muito carinhosa, mas eu sou linha dura porque a Maísa, ela é a primeira neta, primeira sobrinha, né, dos meus irmãos. E o Jaime, após alguns anos já mais velho, tem uma filha. Ele também chama atenção, mas ele alivia mais, entendeu? Então essa função ficou para mim. Aí ela fala, quando as pessoas falam, minha mãe é brava, mas não é. Eu acho que a educação que eu tive era essa, de ter limites, de ter o respeito, dela entender o quão é o mundo aí fora, de ter empatia com as pessoas, de valorizar o que ela tem, de ser grata. Então eu pego muito no pé, sabe, Léo? E eu passei muitas dificuldades, assim, que a Maísa, né, graças a Deus, não passou. Então eu faço ela entender e valorizar, e também a gente sempre teve os momentos de dizer o não para que ela aprenda a ouvir o não. Ela falou, mas por que você está dizendo não se isso pode? Eu falei, porque você precisa aprender a ouvir não. Achei importante os nãos na vida. É verdade. Os nãos a gente já tem, né? Mas precisa aprender, a mãe ajuda a gente a ter, né? Agora, você estava morando na Flórida. Por que você foi para lá e por que você voltou agora para o Brasil? Nossa, foi uma loucura. Eu brinco, eu falo que se eu não enlouqueci nessa fase da vida, eu não enlouqueço nunca mais. Eu fui, após a minha separação, fiquei 10 meses no Rio, já separada, e eu resolvi ir porque os meus irmãos já estavam morando lá e eu tinha o sonho de passar um tempo para estudar o inglês. O irmão inglês, dela, que até hoje eu não aprendi direito. Não, o irmão que ela está falando é o Rafael Almeida, que foi galã de várias novelas. E a Roberta Almeida. A Roberta, minha sobrinha nasceu lá na Flórida, a Maria, né? E aí eles já estavam lá uns 4, 5 anos. O Rafael morou em Los Angeles, depois foi para a Flórida. E a Maísa tinha uma vontade também, mãe, por que a gente não vai morar e tal? E aí eu falei, quer saber, eu vou dar uma pausa, eu vou estudar, vou ficar perto dos meus irmãos, porque a separação, ela é turbulenta. Não adianta a gente dizer assim, não, foi tranquilo. Não é tranquilo quando se tem pra filho. Ninguém. E naquele momento eu priorizei a Maísa, né, a cabecinha dela. Eu falei, achei que ia ser positivo estar próxima dos meus irmãos e também ir lá para estudar, fazer o que eu já tinha vontade de fazer. Fui, fiquei 3 meses, montei a casa, comecei o meu curso, a Maísa começou a aula, e aí teve o Spring Break, que foi justamente aquela semana sem aula, que nós viemos para cá, para ela ver o pai e tudo, e eu ver os meus pais. E aí veio a pandemia, nós chegamos no dia 13 de março, e as fronteiras fecharam, minhas coisas ficaram lá. E aí foi uma loucura, porque eu com as minhas coisas lá, a cachorrinha da Maísa lá, o meu curso, tudo parou. Eu fiquei uma semana no Rio, depois fiquei por 3 meses na fazenda, em Amparo. E lá eu comecei a ver que realmente eu não tinha ainda previsão de quando iria voltar para os Estados Unidos. E eu fui para Indaiatuba, interior de São Paulo. Fiquei 1 ano lá, né? Acabei de sair de Indaiatuba, que foi maravilhoso, assim, porque eu amo São Paulo. Os meus trabalhos são todos mais aí para São Paulo. Eu sempre vivi na ponte aérea, mesmo morando no Rio. E Indaiatuba foi um momento muito gostoso, assim. Eu fui morar numa casa, num condomínio gostoso. A Maísa brincava na rua com alguns amigos, mesmo em meio à pandemia, você ter essa coisa da natureza, de ter um espaço, né? Não estar num apartamento, porque eu tenho uma criança meio hiperativa aqui. Então, foi ótimo, mas foi desafiador. Pelo amor de Deus, estou preocupado com a cachorrinha. Ela ficou lá ou veio? Então, foi uma loucura. Ela ficou, o Rafael ficou com ela e ele se apegou à cachorra e ele chorava e não queria devolver a cachorra. E você tirar um cachorro dos Estados Unidos é muito mais difícil do que você levar do Brasil. A questão burocrática era tão grande, os valores absurdos, assim. E aí eu negociei isso com a Maísa. Eu falei, você vai ter uma cachorra lá quando você for para casa do tio Fael e a gente vê uma cachorra aqui. E aí, em setembro do ano passado, veio a Cristal. Eu encontrei a Cristal lá em São Bernardo do Campo, eu gravando o Canta Comigo, saí numa folga minha atrás de uma cachorra para Maísa, porque ela chorava todos os dias. E a Mel ficou lá na Flórida. Se quem é que liga? Vai que dá liga, isso vira amor. Eu queria falar, você teve um outro momento bem atribulado da sua vida, quando a Maísa nasceu, não é? Parece que você teve uma depressão pós-parto, não teve?
Eu não percebia muito, sabia? Muito doido isso, porque eu demorei um pouco a cair a ficha de que era depressão pós-parto. Eu tive um hipotireoidismo gestacional, que eu demorei a diagnosticar, eu tinha dificuldade em perder peso. Eu acho que isso já vinha até um pouco antes, porque eu já vinha com uma dificuldade de perder peso antes de eu engravidar. Mas aí, após a gravidez, isso ficou mais evidente e eu fui me chateando bastante, assim, eu senti bastante. Até que a Leila do vôlei, que é uma grande amiga, foi passear em casa, porque o Luquinhas e a Maísa nasceram quase no mesmo dia, né? Nós engravidamos bem próximos, eles têm a mesma idade. É dela, né? Da Leila. E a gente se reencontrou no Rally dos Famosos e aí não desgrudamos mais aqui no Rio. E a Leila teve hipotireoidismo gestacional, ela engordou muito mais que eu, e ela foi passear em casa e ela já estava no peso ideal e eu não, fazendo dietas e treinando todo dia. Ela falou: amiga, você está com algum problema, vai na minha médica. E eu realmente estava com um problema hormonal, eu tenho ovário policístico e hipotireoidismo e não sabia. E aí comecei a tratar e melhorei. E aí isso acarretou na depressão pós-parto, assim, que é uma coisa horrorosa, né? É um período horrível. A Maísa saiu do peito antes do que eu previa e eu fiquei muito mal. Eu achava que minha filha não me queria, porque eu queria amamentar 1 ano, ela só mamou por 7 meses. E aquelas coisas, mãe é culpa, né? A gente põe metas, a gente quer fazer de um jeito e aí isso tudo me frustrava bastante. Eu sou aquariana. Aquariana. Aquariana é muito na cabeça, né? Nossa, sempre pensando no futuro, né? Isso eu tô trabalhando bastante, assim, em terapia e tudo, porque a gente tá sempre na ânsia do futuro. E eu tô agora vivendo um dia por vez. Pós-pandemia, tenho trabalhado e exercitado muito isso, de viver um dia por vez. Meu coração tá ocupado, não tem mais lugar pra ninguém. Se eu disser que eu não quero, eu tô mentindo. Quero te agradecer muito por esse tempo que você teve pra gente. Imagina, e dizer que eu adoro. Você mora no meu coração, você sabe. Idem. E olha, eu queria muito que você, assim que passar tudo isso, você viesse aqui ao estúdio da nossa revista, né, para poder cantar com a gente e tal. Vai ser maravilhoso, viu? Com o maior prazer, tá? Obrigada pelo carinho. É muito bom, mesmo que de forma virtual, reencontrar amigos, falar do que a gente ama fazer, relembrar histórias. Obrigada pelo carinho da produção. Dá um beijinho na Maísa, que fala que ela é uma querida, viu? Nos vemos em breve aí no estúdio, se Deus quiser. Beijo, tá, meu amor? Deus te abençoe. Já. Tchau, Lisa. Mas por enquanto a gente para por aqui. Ai, que querida, né, Leão? Linda, nossa, muito linda, né? Que linda. Quero mandar que um entrevista beijo bacana, pra parabéns, ela. viu? Agradecer, obrigado, linda. Ela é uma querida mesmo, a Tânia Amaro, que eu conheço desde menininha, né? Então foi muito legal poder. E multitalentosa, né? Talentosa, nossa, demais, uma voz lindíssima. Tânia, obrigada, viu? Obrigada aí pela sua entrevista. Vou deixar aqui o contato do Instagram para você que quer começar a seguir, quer fazer contato. Tânia Mara Cantora, você vai lá no Instagram e coloca @TâniaMaraOficial, @TâniaMaraOficial. Sempre um presente essas entrevistas que você traz nos feriados, né? Na carreira, né? Que legal. Projetos aí, né? É isso aí. Pós-pandemia.